Essa não é uma história sobre riqueza. É sobre alguém que nunca foi escolhido, até escolher fazer o impossível. O castelo do Barão Viúvo erguia-se sobre a colina como uma fortaleza silenciosa, observando a vila abaixo com a frieza de quem já viu muitas tragédias e aprendeu a não se comover. Suas paredes de pedra cinzenta guardavam histórias de glória, riqueza e poder, mas também de perdas profundas, especialmente desde a morte da baronesa, que deixara o barão sozinho com um filho pequeno e um coração endurecido. Arthur, o herdeiro daquele vasto patrimônio, não herdara a rigidez do pai. Era um menino delicado, de olhos atentos e curiosos, mais interessado nos cantos esquecidos do castelo do que nos salões luxuosos. Gostava de observar formigas carregando folhas, de ouvir histórias inventadas pelos criados e, principalmente, de caminhar sozinho pelos limites permitidos do jardim, sempre imaginando que, além das grades, havia um mundo inteiro esperando por ele. Naquela manhã, o céu amanhecera pesado, coberto por nuvens espessas que anunciavam chuva. O vento soprava frio, fazendo ranger as janelas altas do castelo. Os criados trabalhavam em silêncio, como sempre, seguindo a rotina rígida imposta pela governanta-chefe. Cada um sabia exatamente o seu lugar, e nenhum deles incluía questionar ordens ou agir por conta própria. Foi nesse clima de rotina controlada que Arthur desapareceu. No início, ninguém percebeu. Não era incomum que o menino passasse alguns minutos fora do campo de visão, escondido atrás das roseiras ou observando os cavalos no estábulo. Mas o tempo foi passando e a ausência começou a incomodar. A governanta chamou por ele uma vez, depois outra. Nenhuma resposta. Ele deve estar com algum criado, disse alguém, tentando tranquilizar. Mas logo ficou claro que Arthur não estava com ninguém. O barão foi avisado. Desceu os degraus do salão principal com passos largos, o rosto fechado, a expressão de quem já temia a resposta antes mesmo de ouvir a pergunta. "Onde está meu filho?" perguntou, a voz grave ecoando pelo corredor. Silêncio. Criados trocaram olhares, desviaram o rosto, apertaram as mãos. Um deles murmurou algo sobre o menino gostar de andar sozinho. Outro mencionou o jardim. Ninguém tinha certeza de nada. A busca começou de forma desorganizada. Chamavam o nome de Arthur pelos corredores, nos jardins, nos estábulos. A cada minuto que passava, o ar parecia mais pesado. O vento aumentava, trazendo consigo um cheiro de terra molhada. Foi então que um dos guardas comentou quase sem pensar: "O menino gosta de ir perto da mata." Aquela frase caiu como uma pedra. Atrás da mata começava uma região evitada por todos, uma antiga pedreira abandonada, marcada por deslizamentos, buracos profundos e histórias de acidentes que nunca eram contadas até o fim. Nenhum criado se aproximava daquele lugar. Nenhum guarda gostava de patrulhar ali. O barão sentiu o coração apertar. "Procurem", ordenou. "Em todos os lugares." Mas quando mencionaram a pedreira, os passos desaceleraram. Os olhares se encheram de medo. Alguns fingiram não ouvir. Outros murmuraram desculpas. "É perigoso demais. Se o chão ceder, ninguém entra lá há anos." O tempo continuava passando. Enquanto isso, nos fundos do castelo, longe do alvoroço principal, Helena torcia um pano molhado sobre um balde. Era filha de uma criada falecida, criada desde pequena entre ordens duras e olhares indiferentes. Não tinha quarto próprio, nem nome importante. Para a maioria, era apenas mais uma sombra andando pelos corredores. Mas Helena tinha algo que poucos ali possuíam: atenção. Ela ouviu os gritos distantes, sentiu o clima mudar, percebeu o nervosismo que se espalhava como fogo seco. Quando escutou o nome de Arthur sendo chamado repetidas vezes, largou o pano sem pensar. Seu coração começou a bater mais rápido. Ela conhecia Arthur melhor do que muitos ali.
Sabia de seus hábitos, de sua curiosidade incansável, de como ele gostava de seguir sons, insetos, qualquer coisa que despertasse sua imaginação. E sabia, principalmente, que ele sempre falava da mata. Um dia vou ir mais longe, dizia ele sorrindo, só para ver o que tem depois. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quando ouviu alguém mencionar a pedreira, o medo virou certeza. Arthur não tinha apenas se perdido, ele estava em perigo. Ela correu até o pátio principal, onde os criados se reuniam em grupos pequenos, discutindo em voz baixa. O barão estava ali, tenso, o olhar fixo no horizonte. Senhor, disse Helena, hesitante, mas firme. Ele pode ter ido para a pedreira. Alguns riram. Aquela garota está inventando coisas, murmurou alguém. Quer se meter onde não deve, disse outro. O barão olhou para ela por um segundo, mas logo desviou o olhar, pressionado pelo caos ao redor. Ninguém vai até lá, afirmou um guarda. É arriscado demais. Helena sentiu o estômago se revirar. Mas ele é só uma criança, disse, a voz falhando. Ele não consegue sair sozinho. Silêncio. Ninguém respondeu. Foi nesse instante que Helena percebeu algo que nunca esqueceria. Ninguém ali estava disposto a arriscar a própria vida pelo filho do barão. O medo falava mais alto que a lealdade. A obediência não incluía sacrifício. Ela olhou ao redor, viu homens fortes, armados, parados. Viu criados experientes, viu a riqueza daquele castelo se tornar inútil diante da covardia. E então tomou uma decisão. Sem anunciar nada, Helena saiu correndo. Pegou uma corda velha no depósito, amarrou-a como pôde e seguiu em direção à mata. Cada passo era acompanhado por uma mistura de pavor e determinação. O vento batia forte contra seu rosto e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Ela não sabia exatamente onde Arthur estava. Não sabia se chegaria a tempo. Não sabia sequer se sairia viva daquele lugar. Mas sabia de uma coisa com absoluta certeza. Se ninguém mais ia ajudar, ela iria. E naquele momento, enquanto avançava sozinha em direção ao perigo, o destino de todos no castelo começava a mudar, mesmo que ainda ninguém percebesse. A mata começava onde o jardim terminava abruptamente, como se o castelo tivesse sido construído de propósito para nunca olhar além daquele limite. As árvores eram altas, antigas, com troncos grossos e raízes que serpenteavam pela terra úmida como braços vivos. O vento fazia as copas rangerem e o som ecoava de maneira estranha, quase como um aviso. Helena diminuiu o passo ao cruzar a linha invisível que separava o mundo seguro do mundo esquecido. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Cada respiração era curta, irregular. Ainda assim, ela continuou. Pensava em Arthur. Pensava no olhar assustado que ele devia ter naquele momento, sozinho, ferido, chamando por alguém que não vinha. O chão estava escorregadio por causa da chuva recente. Folhas molhadas escondiam pedras soltas e a cada passo havia o risco de escorregar. Helena segurava a corda com força, como se aquele pedaço de fibra velha fosse a única coisa que a mantinha viva. Ela começou a chamar pelo menino. Arthur, Arthur. No início, apenas o som do vento respondeu. Helena caminhava com cuidado, desviando de galhos baixos, afastando teias de aranha do rosto. O medo tentava dominá-la, sussurrando que era loucura continuar, que ela não tinha obrigação nenhuma de estar ali. Mas outro sentimento falava mais alto, um senso profundo de responsabilidade que ela nunca aprendera, apenas carregava. Lembrou-se de quando Arthur lhe perguntara, dias antes, por que ela sempre ajudava os outros, mesmo quando era tratada com dureza. Porque alguém precisa fazer isso, ela respondera. Agora entendia o peso daquelas palavras. Mais adiante, a mata começava a se inclinar. O terreno descia em direção à antiga pedreira. Helena reconheceu o lugar pelas histórias que ouvira desde criança.
Diziam que homens haviam morrido ali, engolidos pela terra após um deslizamento repentino. Diziam que o chão nunca era o mesmo 2 dias seguidos. Ela parou por um instante, tentando ouvir qualquer coisa além do próprio medo. Então, escutou. Helena? A voz era fraca, quase engolida pelo vento. O coração dela quase parou. Arthur! Gritou correndo na direção do som. Quanto mais avançava, mais instável o terreno ficava. Pedras rolavam sob seus pés. A vegetação rareava, dando lugar a um grande buraco irregular, parcialmente escondido por galhos quebrados e terra solta. A pedreira. Helena se aproximou com cuidado extremo, olhou para dentro e sentiu o estômago revirar. Era mais profunda do que imaginava. Arthur! Chamou novamente, a voz tremendo. Estou aqui, respondeu ele chorando. Não consigo sair. Helena caiu de joelhos na beira do buraco. O coração parecia querer se partir ao meio ao ver o menino lá embaixo, sujo de lama, o rosto arranhado, uma das pernas presa entre pedras. Não se mexe, disse ela rapidamente. Eu estou aqui, eu vou te tirar daí. Arthur tentava ser forte, mas o medo era maior que ele. Tremia de frio, de dor e de desespero. Eu achei que ninguém vinha, murmurou. Helena sentiu um nó na garganta. Eu vim, disse com firmeza. E não vou te deixar aqui. Ela observou o entorno, avaliando cada detalhe. O buraco não era uniforme. Havia saliências, pedras soltas, raízes expostas. Qualquer movimento errado poderia provocar um deslizamento maior. Amarrou a corda em um tronco resistente, testando várias vezes. Suas mãos tremiam, mas ela forçou o corpo a obedecer. Não podia errar. Antes de descer, olhou mais uma vez ao redor. Nenhuma ajuda, nenhuma voz, nenhum sinal de que alguém mais tivesse coragem de estar ali. Helena respirou fundo e começou a descer. A terra cedia sob seus pés. Pequenas pedras caíam, fazendo Arthur encolher-se de medo. Está tudo bem, dizia ela mesmo sem ter certeza. Olha para mim, só para mim. Quando chegou mais perto, viu que a perna do menino estava presa de forma perigosa. Se puxasse com força, poderia quebrá-la. Precisava libertar as pedras aos poucos. Ela começou a trabalhar com cuidado, usando as mãos nuas. A cada pedra removida, o medo aumentava. O chão vibrava levemente, como se a pedreira estivesse viva. De repente, um estalo seco ecoou. Helena congelou. Uma parte da borda superior começou a deslizar. Helena, Arthur chorou. Estou com medo. Ela se posicionou à frente dele instintivamente, protegendo-o com o próprio corpo. Um pedaço de pedra atingiu seu ombro, arrancando um grito contido de dor. Mesmo assim, ela não recuou. Eu estou aqui, repetiu. Você não está sozinho. Lá em cima, no castelo, o barão finalmente percebeu algo que o fez gelar por dentro. Helena havia desaparecido junto com o menino. Um dos criados comentou em voz baixa que a vira correr em direção à mata. O barão sentiu um choque percorrer seu corpo. Sem pensar, montou em seu cavalo e seguiu em direção à pedreira, ignorando os protestos dos guardas. Algo dentro dele dizia que, se não fosse agora, seria tarde demais. Enquanto isso, na fenda, Helena lutava contra o tempo. Conseguiu libertar a perna de Arthur, mas o esforço fez o chão ceder ainda mais. A corda tensionou perigosamente. Ela amarrou o menino com cuidado, mesmo com as mãos sangrando. Quando eu mandar, segura firme, disse ela. Confia em mim. Arthur assentiu, chorando em silêncio. Helena gritou com todas as forças. Tem alguém aí em cima? Por um instante, só o vento respondeu. Então, uma voz distante ecoou. Arthur! Era o barão. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Aqui! Puxem a corda! Devagar, o resgate começou, tenso e desesperado. Arthur subia lentamente, chorando, tremendo, mas vivo. Quando ele alcançou a borda, mãos fortes o puxaram para fora. Helena tentou subir logo em seguida.
Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, ouviu um som que jamais esqueceria. O som da terra cedendo, a borda desabou, a corda esticou violentamente e arrebentou. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés e caiu. A queda não foi longa, mas foi violenta o suficiente para roubar o ar dos pulmões de Helena. O impacto contra a parede irregular da fenda lançou seu corpo contra pedras afiadas antes que ela finalmente atingisse um trecho mais estreito, onde ficou presa entre duas saliências de rocha. A dor explodiu em seu corpo como fogo, especialmente no ombro já ferido, e por alguns segundos ela acreditou que fosse desmaiar. Acima, vozes desesperadas ecoavam, distantes e confusas. Helena! Onde ela caiu? Segurem o menino! O som chegava abafado, como se a própria terra quisesse engolir aquela tragédia em silêncio. Helena tentou respirar fundo, mas o ar parecia pesado demais. Cada inspiração queimava o peito. Ainda assim, forçou os olhos a permanecerem abertos. O medo de perder a consciência era maior que a dor. Se apagasse ali, ninguém saberia onde ela estava. Com esforço, moveu os dedos. Sentiu o sangue quente escorrer pela mão direita. Alguma pedra havia aberto sua pele, mas ela não conseguiu avaliar o quanto era grave. O corpo inteiro tremia. Eu... estou aqui, tentou gritar. A voz saiu fraca, quase engolida pela escuridão. Lá em cima, o barão ouvia os gritos e sentia o coração se partir em dois. Arthur estava vivo, nos braços de um guarda, chorando e repetindo o nome de Helena sem parar. Ela caiu. Por minha causa, dizia o menino soluçando. O barão olhou para o buraco com os olhos cheios de pavor. Aquele lugar que todos temiam agora cobrava o preço mais alto. Ele se ajoelhou à beira da fenda, ignorando o perigo, chamando por ela. Helena, responda! Um gemido fraco respondeu. Ela está viva, gritou alguém, mas estar viva não significava estar segura. A fenda havia se fechado parcialmente com o deslizamento. Grandes pedras bloqueavam o caminho, tornando impossível descer novamente pelo mesmo ponto. Cada tentativa de remover os entulhos fazia o chão tremer, ameaçando outro colapso. Se continuarmos, tudo desmorona, alertou um dos guardas. O barão cerrou os punhos. Pela primeira vez, sentiu o peso da própria posição. Tudo o que possuía, títulos, ouro, autoridade, era inútil naquele momento. Não havia ordem que salvasse Helena. Lá embaixo, no escuro, Helena sentia o corpo esfriar. O chão estava úmido e a dor começava a se misturar com um cansaço profundo. Pensou em sua mãe, que morrera trabalhando naquele mesmo castelo, sem nunca ter sido vista como alguém importante. Pensou em como sempre acreditara que sua vida não tinha grande valor, mas estranhamente não se arrependia. Ela fechou os olhos por um instante e ouviu a voz de Arthur em sua memória, rindo, perguntando sobre o mundo além das grades. Um sorriso fraco surgiu em seus lábios machucados. Pelo menos ele está bem, murmurou. Acima, o barão tomou uma decisão que ninguém esperava. Amarrem outra corda, ordenou. Em mim. Os guardas se entreolharam, chocados. Senhor, é arriscado demais. Eu não mandei discutir, respondeu ele com a voz firme, mas quebrada pela emoção. Se ela entrou lá por meu filho, eu entro por ela. O barão prendeu a corda ao corpo e começou a descer pelo trecho ainda acessível da fenda, ignorando o risco. Cada movimento fazia novas pedras caírem. O som ecoava como trovões abafados. Quando finalmente conseguiu ver Helena, sentiu o coração quase parar. Ela estava presa, o rosto pálido, os olhos semicerrados, respirando com dificuldade. Helena, chamou, a voz baixa, quase reverente. Ela abriu os olhos com esforço. O menino perguntou antes de qualquer outra coisa. Está vivo, respondeu ele. Por sua causa. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. O barão tentou se aproximar mais, mas uma rocha cedeu sob seus pés, quase o arrastando junto. Helena percebeu o perigo.
Não chegue mais perto, disse ela, com dificuldade. Se o chão cair, vai levar nós dois. Ele a olhou em silêncio. Nunca ninguém lhe falara daquela forma. Não como alguém inferior, mas como alguém que se importava com sua vida. Eu não vou deixá-la aqui, disse ele. O senhor já salvou o que era mais importante, respondeu Helena. Agora precisa sair por ele. O barão sentiu um nó na garganta. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Apenas o som distante do vento e das pedras se movendo lentamente preenchia o espaço. Helena sabia que o corpo estava cedendo. Sentia as forças se esvaírem pouco a pouco, mas havia algo que ainda precisava ser feito. Prometa, murmurou, prometa que ele não vai crescer sozinho. O barão assentiu, com os olhos marejados. Eu prometo. Nesse momento, um novo tremor percorreu a pedreira. Uma grande rachadura abriu-se acima deles. O barão percebeu que não havia mais tempo. Ele segurou a mão de Helena com força. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci, disse ele. Eu lhe devo a vida do meu filho. Ela sorriu, fraca. Só fiz o que ninguém quis fazer. Os guardas começaram a puxar a corda com urgência. Senhor, temos que subir agora? O barão hesitou por um último instante, olhando para Helena. Então, com o coração em pedaços, foi puxado de volta. No mesmo instante, uma parte da fenda desmoronou, lançando uma nuvem de poeira que cobriu tudo. Silêncio. Lá em cima, todos acreditaram que Helena havia morrido. Mas no fundo da pedreira, sob pedras e escuridão, um fio frágil de vida ainda resistia. O silêncio que tomou conta da pedreira após o desmoronamento foi absoluto, pesado, quase cruel. A poeira ainda pairava no ar quando os guardas conseguiram puxar o barão completamente para fora da fenda. Ele caiu de joelhos na terra úmida, o peito subindo e descendo de forma irregular, os olhos fixos no vazio que engolira Helena. Ninguém ousava falar. Arthur, envolto em mantas, observava tudo com os olhos arregalados, confuso demais para entender o que havia acabado de acontecer. Ele segurava o braço do pai com força, como se temesse perdê-lo também. Cadê a Helena? Perguntou com a voz fraca. Ela vem depois, não vem? O barão fechou os olhos por um instante. Aquela pergunta atravessou seu peito como uma lâmina. Ela... Começou, mas não conseguiu terminar. Os guardas trocaram olhares desconfortáveis. Um deles baixou a cabeça. Outro fez o sinal da cruz. A conclusão parecia inevitável. Ninguém sobreviveria àquilo, mas o barão não se levantou. Ele se aproximou novamente da borda instável da fenda, ignorando os avisos. Ajoelhou-se, tocou a terra com as mãos trêmulas e chamou. Helena! Nada! Helena! Repetiu mais alto. Apenas o eco distante respondeu. Algo dentro dele se recusava a aceitar o silêncio como resposta final. Não depois de olhar nos olhos dela. Não depois da promessa que fizera. Tragam paz, cordas. Tudo o que houver, ordenou com uma firmeza que surpreendeu a todos. Vamos tirá-la de lá, senhor, começou um guarda. O terreno não aguenta mais. Se cavarmos, então cavaremos com cuidado, interrompeu o barão. Mas ninguém vai embora. Houve hesitação, medo, mas também algo novo. Respeito. Pela primeira vez, o barão não falava como senhor, mas como alguém que devia a própria alma a uma jovem que todos ignoravam. E isso mudou o ar ao redor. Enquanto os homens começavam a remover pedras com extrema cautela, lá embaixo, sob uma camada de terra e rocha, Helena ainda respirava. Ela não sabia quanto tempo havia passado. Poderiam ter sido minutos ou horas. O corpo estava quase imóvel, comprimido entre pedras que haviam parado a poucos centímetros de esmagá-la completamente. Uma das pernas estava presa, o ombro latejava, e cada respiração era uma luta dolorosa. Mas ela estava viva. O ar chegava por uma pequena abertura entre as rochas. Pouco, mas suficiente. Helena respirava devagar, consciente de que qualquer movimento brusco poderia provocar outro deslizamento. A escuridão era quase total. Em meio à dor,
Pensamentos confusos vinham e iam. Imagens de sua infância, da mãe cansada esfregando pisos até tarde da noite, do castelo sempre imponente e distante. Lembrou-se de como crescera acreditando que sua vida não teria grande impacto no mundo. E ainda assim, ali estava ela, sustentando o próprio fôlego por algo maior que si mesma. Não dorme, sussurrou para si mesma. Não agora. Lá em cima, o trabalho era lento e exaustivo. Cada pedra retirada exigia cuidado extremo. O barão não arredava o pé. Suas mãos sangravam, mas ele não parava. Os guardas observavam em silêncio. Nunca tinham visto o senhor do castelo assim, coberto de poeira, sujo, vulnerável. Arthur observava tudo, sentado perto, os olhos fixos no buraco. Ela disse que sempre vinha, murmurava. Ela prometeu. Horas se passaram. O céu escureceu completamente e lanternas foram acesas. O frio da noite se espalhou. Muitos já acreditavam que era tarde demais. Foi então que um dos guardas parou de cavar de repente. Esperem, disse ele em voz baixa. Escutem. Todos ficaram imóveis. Um som fraco, quase imperceptível, subiu das profundezas. Um gemido. O barão sentiu o coração disparar. É ela, disse com convicção. O ritmo do trabalho mudou. É a Helena. Não mais apenas esforço. Agora havia esperança. Cada pedra retirada era acompanhada de silêncio absoluto, como se qualquer ruído pudesse quebrar aquele fio frágil de vida. Quando finalmente conseguiram abrir uma passagem estreita, o barão se deitou no chão e enfiou o braço no espaço. Helena! Chamou. Segure minha mão! Lá embaixo, Helena ouviu a voz como se viesse de outro mundo. Seus olhos se encheram de lágrimas. Com esforço sobre-humano, moveu os dedos e sentiu algo quente e firme tocar sua mão. Ela segurou. Eu estou aqui, sussurrou. O barão fechou os olhos, vencido pela emoção. Com muito cuidado, conseguiram alargar a passagem o suficiente para puxá-la. O processo foi lento, doloroso. Helena gritava às vezes, não por medo, mas pela dor intensa em cada movimento. Quando finalmente seu corpo emergiu da fenda, coberto de poeira, ferimentos e sangue seco, o silêncio se rompeu. Arthur correu até ela. Você voltou! Chorou, ajoelhando-se ao lado dela. Helena tentou sorrir, mas as forças já não respondiam. Seus olhos encontraram os do barão por um breve instante. Promessa cumprida, murmurou, e então desmaiou. Helena passou dias entre a vida e a morte. Foi levada para um dos quartos mais próximos da ala principal, algo que nunca teria acontecido antes. Médicos foram chamados às pressas. A governanta protestou, mas o barão foi irredutível. Ela fica aqui, disse ele. Onde posso vê-la? Durante esse tempo, o castelo mudou. Os corredores, antes frios, agora murmuravam seu nome. Criados que nunca haviam notado sua existência falavam dela em voz baixa, com respeito. A história se espalhou pela vila. A filha da criada que arriscara a própria vida para salvar o herdeiro. O barão não saiu de perto de seu leito. Em silêncio, observava cada respiração, cada pequeno movimento. Pensava em tudo o que nunca enxergara. Enquanto as pessoas invisíveis sustentavam aquele castelo sem jamais serem reconhecidas. Quando Helena finalmente abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi a luz suave, entrando pela janela. A segunda foi o barão. Você voltou, disse ele com a voz baixa. Parece... respondeu ela fraca. Ele sorriu de leve, algo raro. O castelo inteiro voltou com você. Ela tentou se mexer, mas gemeu de dor. O menino... perguntou como sempre. Está bem, respondeu ele rapidamente. Esperando para vê-la. Helena fechou os olhos aliviada. Naquele quarto silencioso, algo havia mudado para sempre. Não apenas o destino de Helena, mas o coração de um homem que aprendera tarde o verdadeiro significado de coragem. E embora ela ainda não soubesse, o maior julgamento ainda estava por vir. Helena demorou dias para compreender que havia sobrevivido.
O corpo acordava antes da mente, sentindo dores profundas, pontadas agudas que surgiam sem aviso, lembrando-a constantemente de quão perto estivera do fim. O ombro permanecia imobilizado, a perna inchada, coberta por faixas limpas que precisavam ser trocadas com cuidado. Ainda assim, cada respiração era uma vitória silenciosa. O quarto onde se encontrava não era o pequeno aposento escuro dos fundos do castelo, onde sempre dormira. Era um quarto amplo, com cortinas claras, uma lareira discreta e uma janela que deixava o sol da manhã entrar sem pedir licença. Por vezes, Helena se perguntava se aquilo era real ou apenas um sonho criado pela dor. Sempre que acordava, o barão estava ali. Às vezes sentado em silêncio, às vezes caminhando de um lado para o outro, outras apenas observando-a como quem teme que, se desviar o olhar, ela desapareça novamente. Arthur vinha todos os dias. Sentava-se ao lado da cama, falava pouco, mas segurava a mão de Helena com força, como se aquele gesto simples fosse capaz de mantê-la naquele mundo. Eu caí porque fui bobo, disse ele certa vez, com os olhos baixos. Não devia ter ido tão longe. Helena forçou um sorriso. Não foi bobo, respondeu. Só foi curioso demais, igual a todo mundo que quer viver. Arthur assentiu, pensativo. Enquanto isso, o castelo fervilhava. A história havia escapado de seus muros. Chegara à vila, espalhara-se pelas casas, pelas tavernas, pelos mercados. Todos falavam da filha da criada que enfrentara a pedreira quando ninguém mais teve coragem. Todos falavam da criança salva, do sacrifício silencioso, do quase desmoronamento que poderia ter levado mais vidas. E todos falavam também da covardia. Criados cochichavam pelos corredores. Guardas evitavam cruzar o olhar uns dos outros. A governanta-chefe sentia o chão tremer sob seus pés. Ela, que sempre acreditara que a ordem vinha do medo e do silêncio. O barão observava tudo e, pela primeira vez em muitos anos, não se esquivava. Na manhã do quinto dia, Helena acordou com um som diferente. Não era o vento nem o ranger das janelas. Era o som de passos, muitos passos e vozes. O barão entrou no quarto com um semblante sério. Hoje, o castelo vai ouvir você, disse ele. Helena tentou se erguer confusa. A ouvir? O quê? A verdade. Ele explicou que havia convocado todos, criados, guardas, administradores, até mesmo alguns representantes da vila. Não como senhor dando ordens, mas como pai que devia algo maior do que gratidão. Você não pediu nada, continuou ele. Não exigiu recompensa, não acusou ninguém. Mas o que aconteceu não pode ser enterrado como se fosse apenas mais um acidente. Helena sentiu um aperto no peito. Eu não fiz isso para que me vissem, disse ela em voz baixa. Eu sei, respondeu o barão. E é exatamente por isso que todos precisam ver. Com ajuda, Helena foi levada até o grande salão. Caminhava devagar, apoiada, sentindo o olhar de dezenas de pessoas se voltarem para ela. Alguns abaixavam a cabeça. Outros observavam em silêncio, como se estivessem diante de algo que não sabiam nomear. Arthur caminhava ao seu lado. O barão posicionou-se à frente de todos. Durante anos, começou ele, eu acreditei que governar significava mandar e ser obedecido. Acreditei que a segurança vinha do medo e que o valor de uma pessoa era medido por sua função. O salão estava tão silencioso que se ouvia o estalar da lareira. Meu filho quase morreu, continuou ele. Não por descuido apenas, mas porque quando mais precisou, ninguém quis ir. Um murmúrio percorreu o salão. Ninguém, repetiu, a voz mais firme. Exceto ela. O barão voltou-se para Helena. Uma jovem sem título, sem nome importante, sem obrigação alguma além de sobreviver. Ele respirou fundo. Enquanto muitos aqui se esconderam atrás do medo, ela desceu onde nenhum de nós teve coragem de colocar os pés. Alguns guardas desviaram o olhar. A governanta cerrou os lábios.
Se Helena tivesse morrido, disse ele, eu teria enterrado não apenas uma vida inocente, mas a prova definitiva de que falhei como homem e como senhor. Helena sentia o coração bater descompassado. Nunca imaginara ouvir tais palavras daquele homem. Por isso, concluiu o barão, hoje eu faço justiça, não como barão, mas como alguém que deve a própria história a um ato de coragem. Ele ordenou que todos se aproximassem. A partir deste dia, anunciou, Helena não será mais tratada como criada. Terá acesso à educação, à proteção e à dignidade que sempre lhe foram negadas. Um burburinho tomou o salão. E mais, acrescentou erguendo a voz, aqueles que se recusaram a ajudar, que riram, que desviaram o olhar, responderão por sua omissão. Não haverá punição cruel, mas haverá verdade. E a verdade pesa mais que qualquer castigo. A governanta tentou se manifestar, mas o barão a silenciou com um gesto. Este castelo não será mais sustentado pela indiferença. Arthur apertou a mão de Helena. Ela me salvou, disse ele em voz clara. Eu vi. Foi o suficiente. Aquele testemunho simples caiu como uma sentença. Nos dias que se seguiram, mudanças começaram. Criados antes invisíveis passaram a ser ouvidos. Regras foram revistas. O medo perdeu espaço para algo novo, ainda frágil, ainda incerto, mas real. Helena voltou ao quarto exausta. Eu não queria causar isso tudo, confessou ao barão naquela noite. Ele a olhou longamente. Às vezes mudar o mundo não é uma escolha, disse ele. É apenas a consequência de fazer o que é certo. Entre eles, o silêncio deixou de ser pesado, tornou-se confortável. Havia algo crescendo ali, não declarado, não apressado. Um respeito profundo, uma admiração silenciosa que nascia do sofrimento compartilhado. Helena adormeceu naquela noite sentindo pela primeira vez que não era apenas alguém que sobrevivera. Ela havia deixado uma marca. Mas enquanto o castelo aprendia a respirar de novo, o destino ainda guardava sua última resposta. Uma resposta que não viria em forma de ordem ou julgamento, mas de escolha. E essa escolha mudaria tudo. O castelo já não era o mesmo, não apenas pelas mudanças visíveis, corredores mais vivos, vozes menos contidas, olhares que não se desviavam tão rápido, mas porque algo invisível havia se transformado em sua essência. A rigidez que por anos sustentara aquelas paredes dera lugar a um silêncio diferente, não mais o silêncio do medo, mas o da reflexão. Helena sentia isso em cada passo que dava. A recuperação foi lenta. Os médicos diziam que ela precisaria de tempo, talvez meses, para voltar a caminhar sem dor. Ainda assim, todos os dias ela insistia em atravessar os corredores, mesmo que apoiada, mesmo que cansada. Não queria que a vissem como frágil, não depois de tudo. Arthur tornou-se sua sombra. Sempre que podia, estava ao seu lado, contando histórias, mostrando desenhos tortos que fazia do castelo, da pedreira, dela mesma segurando sua mão. Em todos os desenhos, Helena aparecia maior que o normal, quase como uma guardiã. Você é minha heroína, disse ele certa vez, com a naturalidade de quem fala a verdade sem pensar. Helena riu, emocionada. Heróis não são assim, respondeu. Eles só fazem o que precisa ser feito. O barão observava aquelas cenas à distância, com o coração apertado de um jeito novo. Ele nunca fora um homem dado a emoções visíveis. A dor da viuvez o ensinara a se fechar, a controlar tudo com rigidez para não perder mais nada. Mas Helena havia entrado em sua vida rompendo todas as defesas. Ela não pedira nada, não exigira reconhecimento, não usara o sacrifício como moeda. Ainda assim, mudara tudo. Certa tarde, o barão pediu que ela fosse até o antigo jardim interno, um lugar que ele evitava desde a morte da esposa.
O local estava bem cuidado, mas raramente usado. O vento balançava suavemente as árvores e o som das folhas trazia uma estranha sensação de paz. Eu devia ter morrido naquele dia, disse ele de repente. Helena o olhou surpresa. Não diga isso. É verdade, continuou. Se não fosse por você, meu filho não estaria aqui. E se eu tivesse sido o homem que deveria, talvez você nunca tivesse precisado arriscar a própria vida. Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não pense assim, disse então. O que importa não é o erro, é o que se faz depois dele. Ele a encarou, profundamente tocado. E o que você acha que eu devo fazer agora? Helena respirou fundo. Ser alguém que o seu filho possa admirar, não por medo, mas por justiça. O barão assentiu lentamente. Foi naquele momento que percebeu que já a amava. Não como se ama por carência ou impulso, mas como se ama aquilo que nos transforma. Com o passar das semanas, Helena começou a estudar. O barão insistiu. Não como favor, mas como direito. Professores vinham ao castelo. Livros que ela jamais imaginara tocar passaram a fazer parte de seus dias. Ela aprendia rápido. Observava tudo com atenção. Não havia rancor em seu coração, apenas uma vontade profunda de compreender o mundo que sempre a mantivera à margem. A vila observava, alguns murmuravam, outros aprovavam, mas ninguém ousava desrespeitá-la. O dia em que Helena voltou a caminhar sem apoio foi celebrado como uma pequena vitória silenciosa. Arthur correu até ela, abraçando-a com força. Você venceu, disse ele. Nós vencemos, respondeu ela. Naquela noite o barão reuniu novamente o castelo. Não havia julgamento, nem acusações, apenas uma decisão. Há pessoas que herdam títulos, disse ele, e há pessoas que herdam destinos. Ele caminhou até Helena diante de todos. Você salvou meu filho quando ninguém mais quis fazê-lo. Enfrentou o medo, a dor e a morte sem pedir nada em troca. Por isso, eu lhe ofereço não uma recompensa, mas uma escolha. O salão prendeu a respiração. Fique, disse ele, não como criada, não como protegida, mas como parte desta casa, parte desta história, parte de nós. Helena sentiu o coração acelerar. Nunca havia sido convidada a escolher. Sempre lhe disseram onde ficar, o que fazer, o que aceitar. Ela olhou para Arthur, depois para o barão. Eu fico, disse com a voz firme, mas não por título. Fico porque acredito que este lugar pode ser diferente. O barão sorriu, um sorriso verdadeiro. Com o tempo, o amor entre eles cresceu de forma natural, silenciosa, respeitosa. Não houve pressa, não houve imposição. Apenas dois corações que se reconheceram na dor e na coragem. Quando o casamento foi anunciado, a vila inteira soube. Não era um conto de fadas comum, era a história de uma mulher que não precisou ser escolhida, porque escolheu. Anos depois, quando Arthur já era um jovem forte e curioso, costumava contar às crianças da vila a história da pedreira. Ninguém quis ajudar, dizia ele, mas ela foi, e sempre terminava da mesma forma. É assim que o amor verdadeiro começa, quando alguém arrisca tudo, sem saber se será lembrado. Helena, agora senhora do castelo, nunca deixou que esquecessem de onde viera. Caminhava pelos corredores com a mesma humildade, olhava nos olhos, ouvia, porque sabia que sua história não era sobre sorte, era sobre coragem. E naquele castelo que um dia foi frio e silencioso, todos aprenderam que os maiores destinos nascem dos atos mais invisíveis.